Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Central de Iguape. Eu sou o diácono Vitor Cardenuto e nessa noite nós estamos aqui para realizar mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos ajude, nos direcione nesse momento. Desde já, meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem aí compartilhado, essas mensagens do Senhor, as pregações, as palavras que têm sido colocadas para cada um de vocês aí e que tem alcançado as pessoas ao longo destes dias. Verdadeiramente nós temos colhido aí alguns testemunhos, vários testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder do Espírito Santo através da sua palavra. Então, desde já, o nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando as suas vidas. Vamos então ao tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é oração, a chave da vitória. Muitos de nós já devemos ter escutado essa expressão, A oração é a chave da vitória. Mas será que nós temos realmente na Bíblia fatos que comprovam que a oração é a chave da vitória? Então, vamos ao texto bíblico deste dia. Vamos lá. O texto bíblico que nós vamos ler nesse momento está no segundo livro de Crônicas, capítulo número 7, versículo número 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante, meus irmãos? Vamos orar e clamar a Deus pela sua direção. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lemos agora a tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor, meu Deus, direcione as nossas vidas para que nós possamos falar somente aquilo que Te agrada e aquilo que vem do Teu Espírito Santo. Fica conosco, meu Deus, e nos instrui pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em oração, muitas vezes pode ser interpretado por pessoas que não conhecem a palavra de Deus, por pessoas que não conhecem o Evangelho, como o simples ato de repetir palavras ao vento. Mas nós que somos servos de Deus sabemos que não é assim, não é dessa forma. Quando oramos, principalmente aquela oração que sai direto do nosso coração, nós somos agraciados por Deus e nós somos fortalecidos pelo Senhor. Vamos, no dia de hoje, nessa noite, entender um pouquinho como Deus deu vitórias a Ezequias através da oração. Então, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ezequias. Embora a vida de Ezequias não tenha a ver com a passagem que nós lemos, nós vamos fazer essa análise, certo? Quem foi Ezequias primeiro? Ezequias foi um rei de Judá, certo? Ele era filho de Acás. Ezequias começou a reinar em Judá com 25 anos de idade e ele reinou durante 29 anos. Ao contrário do seu pai Acás, que fez aquilo que Deus não gostava, fez aquilo que não agradava a Deus, Ezequias foi um homem que procurou fazer a vontade do Senhor. De que forma? Quando Ezequias assumiu o reino, Judá estava tomada de idolatria. E o que Ezequias fez? Ezequias começou uma reforma naquela nação, tirando os postes ídolos, eliminando ali toda a idolatria. E principalmente, algo muito interessante que Ezequias fez foi destruir a serpente chamada Neustã. Para quem não lembra, a serpente Neustã foi levantada por Moisés no deserto para que houvesse a cura do povo, que estava sendo ali picado por cobras venenosas. Então,
o povo vinha trazendo desde aquele momento esse costume, e essa serpente, essa imagem dessa serpente, que era uma imagem de bronze, ela passou a ser adorada. E isso era muito ruim, porque era uma idolatria do povo de Deus. Então, Ezequias vai lá e destrói essa serpente. Ezequias também, a palavra diz que ele confiou no Senhor. Algo também que fala é que Ezequias fez aquedutos, então ele canalizou a água potável que tinha fora dos muros de Jerusalém para dentro da cidade, e isso foi uma obra maravilhosa e muito avançada para aqueles dias. Então já compreendemos quem é Ezequias. Vamos ver como Deus agiu na vida dele. Vamos ver como através da oração ele conseguiu vitórias. Será que Ezequias colocou sempre a oração em prática para conseguir as suas vitórias? Vamos ver. Como Ezequias vinha sendo um rei muito proeminente, principalmente um rei que estava agradando a Deus, o inimigo começou a atacá-lo. Isso é óbvio. Na minha e na sua vida também é assim. Quando estamos fazendo a vontade do Senhor, é óbvio que o inimigo vai nos atacar. Então, Ezequias recebe a primeira investida do inimigo. E qual foi a primeira investida do inimigo? Senaqueribe, o rei da Síria, depois de ter tomado algumas cidades, inclusive algumas cidades de Judá, que era a nação que Ezequias fazia parte, era o rei, Senaqueribe, então, ele exige tributos altíssimos. E a palavra do Senhor fala que Ezequias pagou a Senaqueribe não somente o que ele exigiu, mas muito mais. Porém, o que aconteceu? Senaqueribe, não contente, ele envia um exército muito numeroso, liderado por alguns homens, entre eles Rabsaqué, e envia aos muros de Jerusalém para que, então, esse homem, especificamente Rabsaqué, que ali dominava alguns idiomas, inclusive o judaico e o aramaico, o que Rabsaqué faz? Começa a falar e a apavorar o povo de fora do muro, falando que Deus não irá livrá-los, falando que Deus não vai livrar o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, porque Senaqueribe já venceu muitos outros deuses. Inclusive ele demonstra tanta ignorância acerca da religião dos judeus, que ele fala que Ezequias mandou esses deuses embora, jogou fora, sendo que, muito pelo contrário, Ezequias tinha feito ali uma limpeza na questão da idolatria. E Ezequias então recebe a notícia de que isso está acontecendo, e o que Ezequias faz? Então a primeira investida foi essa. Rabsaqué chega lá, enviado por Senaqueribe, para apavorar o povo. O que Ezequias faz? Ezequias, no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 6, está denotado como ele recebeu a sua vitória. Ezequias, ele vence essa primeira investida se humilhando diante do Senhor. Sim, ele se humilha. E ele diz: vão até o profeta Isaías e peçam para que ele ore pelo povo que ainda subsiste. Nós tivemos algumas cidades tomadas, mas ainda tem um povo que subsiste. Então, nós vemos que no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 6, Ezequias recebe a vitória da parte de Deus diante da primeira investida de Satanás. Através da humilhação, através da busca de alguém que se eu não tenho condições de vencer, eu tenho que buscar alguém que entenda das coisas do Senhor, que tema o Senhor para me orientar. Agora, o inimigo vai parar de nos atacar? Nunca, meus irmãos. É isso que nós temos que entender. O inimigo nunca vai parar de nos atacar. E ele sempre vai encontrar uma outra forma de nos atacar. Ezequias agora vai receber uma segunda investida contra a sua vida e contra o povo de Judá. Qual foi essa segunda investida? Vendo que a primeira investida não tinha dado o surtido efeito necessário, Senaqueribe então agora envia cartas ao povo de Israel, ao povo de Judá, perdão, meus irmãos. Ele envia cartas ao povo de Judá
E essas cartas são lidas e fala que nenhuma nação mais está subsistindo contra eles e que agora eles vão chegar para valer e vão derrubar tudo, e não é para esse povo acreditar na palavra de Ezequias. Agora Ezequias não somente se humilha, mas Ezequias faz, sabe o que? Ezequias ora ao Senhor. Que maravilhoso, meus irmãos. Glórias a Deus, porque Ezequias recebe essa vitória com a oração. Isso está registrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 20. E no segundo livro de Reis também, capítulo 19, versículo 32 ao 34, onde o Senhor fala que nenhum só homem da Assíria vai conseguir adentrar em Jerusalém. Glórias a Deus, porque nós temos que compreender, talvez quando nós somos novos na fé, nós buscamos aí os recursos, pastor me ajuda aqui, irmão me ajuda aqui, mas quando nós vamos adquirindo uma experiência, Deus, através da oração, já nos fez entender como devemos proceder, que nós possamos colocar em prática isso. Mas o inimigo não parou por aí, como sempre, né? Ele sempre busca maneiras de nos atacar. A terceira investida contra a vida de Ezequias foi quando Ezequias contrai uma doença mortal. Ezequias é acometido de uma doença mortal e, ao ficar sabendo disso, o profeta vai direcionado por Deus até a sua casa e ali diz o que Deus havia lhe mostrado. Deus fala então: Ezequias, arruma sua casa, você vai morrer. Ezequias o que faz? Ezequias então agora ele vira para o canto no seu leito e chora, clamando a Deus: Senhor, eu fiz a sua vontade, eu procurei viver na sua presença, me ajuda, Senhor, me dá mais algum tempo de vida, eu preciso, né? Alguns estudiosos dizem que ali Ezequias ainda não tinha um herdeiro, por isso que ele não queria morrer e deixar ali uma estabilidade política ali no reino. Ezequias então vira para o canto e clama ao Senhor. Ao passo que Isaías saiu daquele local, deu a notícia, deu a profecia, entregou a profecia, saiu. Antes de Isaías chegar no centro, Deus fala para Isaías: volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias e eu vou lhe dar mais uma chance. Glórias a Deus, porque Ezequias vence mais uma investida do inimigo que queria o desanimar. Não que a doença ali fosse algo do inimigo, mas o inimigo queria usar aquilo ali para fazer com que Ezequias perdesse a sua salvação. Glória a Deus, meus irmãos, porque ele recebe a vitória da parte de Deus lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6. Isaías volta e fala: você não vai mais morrer, Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é poderoso para fazer isso comigo e com você. Nós temos visto quantas vezes curas, milagres, pessoas sendo libertas pelo Senhor. E glórias a Deus por isso. Tudo através da oração. Como já temos falado, o inimigo não para de tentar contra a nossa vida. E Ezequias vai receber uma quarta investida. Como será que Ezequias vai se sair nessa quarta investida contra a sua vida? A quarta investida não foi doença, não foi ali uma repressão, não foi um confronto direto, mas a quarta investida é aquela que muitas vezes nós caímos. É a lisonja, são os presentes, é o elogio, é a falsidade que muitas vezes nós caímos. Vamos à quarta investida para vocês entenderem o que aconteceu. Ao saber que Ezequias tinha ficado doente e estava agora passando por um processo de cura, o rei da Babilônia, que até então não era um reino suntuoso, mas era um reino vassalo da Síria, o rei da Babilônia, chamado Merodach-Baladã, ele envia mensageiros e cartas. Olha as cartas, Senaqueribe enviou cartas também, mas essas cartas agora eram cartas lisonjeiras. Esse rei, ele muito astuto e querendo ali formar uma aliança política para ir contra o rei da Síria, para se rebelar contra o rei da Síria. Então, esse rei envia esses mensageiros, essas cartas e esses presentes. Ezequias recebe aquilo
como algo maravilhoso, e ele fica... Sabe quando muitas vezes nós somos pegos de surpresa e achamos, nossa, essa pessoa se importa tanto comigo, eu vou me abrir com ela, e não pedimos ao Senhor, não clamamos a Deus. Então Ezequias pega nesse momento de euforia e mostra todas as riquezas do reino de Judá para aquelas pessoas. Tudo aquilo que havia no templo do Senhor mostra para aqueles mensageiros babilônicos. E isso não agradou o Senhor. Ezequias em nenhum momento ele clamou ao Senhor dizendo, Senhor, será que é isso para eu fazer mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo confiar nessas pessoas? Não. Vamos ver, antes de partirmos para o desfecho dessa história, vamos ver quem era Merodach-Baladã. Merodach-Baladã era rei da Babilônia, como eu já falei, e ele era astuto pela pouca força que ele tinha, não tinha um exército grandioso, então ele tentava ali fazer alianças políticas através de presentear as pessoas, de conquistar ali de uma maneira até forçosa. E ele usou essa diplomacia para causar um mal terrível a Judá. Richard Losch, né, que é um autor, e ele é autor de um livro muito bom que chama Todos os Personagens da Bíblia de A a Z. Ele diz a seguinte frase sobre Merodach-Baladã: jamais alcançou o patamar de poder pelo qual aspirou. Será que não é esse tipo de gente que muitas vezes tem chegado perto de nós, tentando nos tirar do foco, elogiando, olha, você é legal, olha, você é bom, olha como ninguém valoriza você, ninguém te dá o valor. Ezequias saiu daquela doença, estava sendo curado, e a palavra de Deus diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, que Ezequias estava com seu coração inflado, com seu ego inflado, pensando que havia recebido a cura por tudo aquilo que ele havia feito para o Senhor, por seu merecimento. E Deus permitiu que Ezequias agora fosse derrotado pelo inimigo nessa batalha, porque não clamou ao Senhor e para mostrar o que havia no coração de Ezequias. Ezequias cedeu à lisonja, à bajulação e fez o que fez. Mas será que Ezequias poderia ter vencido? Será que Ezequias poderia ter alcançado a vitória? Sim, poderia. Se ele seguisse os passos do seu pai Davi, que a própria palavra de Deus diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi, mas nesse quesito ele não andou. Salmo número 12 vai nos dizer o seguinte sobre Davi. Davi clama ao Senhor no momento em que está sendo lisonjeado. Olha só, Salmo número 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor? Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Sabe quando Davi fala desse salmo aqui? Faz esse salmo? Quando lá em 1 Samuel capítulo 18, ele está sendo lisonjeado pelas pessoas porque ele conseguiu os prepúcios dos filisteus e agora vai tomar Mical como sua esposa. E as pessoas estavam lisonjeando Davi, falando, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. As pessoas pensam, muitos de nós pensamos, Davi achou que estava bom aquilo ali. Nossa, muito legal a fama. Não, Davi, ele faz esse salmo nesse momento da sua vida, pedindo para que Deus o livrasse da língua lisonjeira. Meus irmãos, que maravilhosa é a palavra de Deus. Ela nos orienta como devemos agir. Glórias a Deus por isso, porque Ezequias poderia sim ter vencido se tivesse
ouvido e seguido verdadeiramente os passos do seu pai Davi. Continuando, prosseguindo já para a conclusão dessa mensagem, meus irmãos, nós temos que compreender algumas coisas que o Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes nós não caímos pela opressão, pela luta, pela dificuldade, mas muitas vezes nós temos deixado com que a lisonja adentre o nosso coração. E não colocamos isso em oração. E não repreendemos isso porque isso muitas vezes é gostoso para a nossa carne. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, que nós temos que orar e vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque nós precisamos disso. Nós vamos agora lá no primeiro livro de Pedro, na primeira epístola, de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O interessante é que Pedro vai citar aqui um salmo também, tá? O salmo de número 34. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, enganosamente, falsamente, Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, nós não podemos nem aceitar pessoas como Merodach e Baladã, nem aceitar a lisonja deles, nem muito menos sermos pessoas como ele. O Senhor nos ensina nessa noite, e glórias a Deus por isso, porque quando me deparei com essa palavra, fiquei maravilhado com o poder do Senhor em nos instruir, como eu fui instruído por essa palavra, meus irmãos. Não é porque sou eu, não é porque é outra pessoa, mas é porque é o Espírito Santo do Senhor que tem ela para nós. E vamos lá para o Salmo número 34, que do versículo 12 ao 16, Pedro citou lá. Mas tem algo interessante para nós terminarmos aqui. Salmo de número 34, a partir do versículo 17 até o 22. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que palavra maravilhosa, que promessa grandiosa, a garantia do livramento das aflições através da oração. Como nós vimos no tema dessa mensagem, a oração é a chave da vitória, e sem oração não há vitória, mas a derrota está preparada para aqueles que desconsideram o Senhor e a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por essa palavra, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, abençoa aquele irmão, essa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento, que vai assistir, meu Pai, na hora desse culto. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja entrando na vida deles e que essa oração, Pai, que ele faz na sua casa, no seu lar, possa ser verdadeiramente a chave da vitória para a vida dele. Não a vitória, Pai, de alcançar um bem material, mas a vitória, Senhor, contra a carne, a vitória contra o inferno. É o que nós te pedimos, crendo, meu Pai, que o Senhor nos dará a vitória sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer falar com cada um de vocês e que nós possamos seguir firmes na presença do Senhor. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.